E aí, galera, beleza? Tudo bem? Então, a missão hoje é comentar a melhor redação da semana sobre o sistema presidial brasileiro, um enfoque muito especial que nós demos, uma redação no formato do Enem, que naturalmente vai trabalhar minorias, que são os presos, mas no sentido da sua ressocialização, reabilitação, e não no sentido que nós vemos hoje, que é o total abandono do Estado das prisões e das facções, ok? A ideia aqui é o quanto o sistema presidial é caro para a sociedade e barato para o Estado. Barato para o Estado, caro para a sociedade. Então vamos de imediato fazer o share dessa redação. E vamos ver o que ela tem de bom aqui. Vocês estão ligados que essa redação tem dois. Vamos começar com duas vantagens e duas desvantagens. Ela acerta direto o tema, ela faz uma observação super ponderada, percepção muito boa, não conservadora ou reacionária, daquela que preso tem que matar e por diante, até porque é impossível. Se as soluções fossem possíveis, realmente, é bem provável que o Estado brasileiro já estivesse tomado, não, porque renderia votos, mas isso não é possível. E ela faz uma excelente redação em causa e consequência. Uma que outra desvantagem é o fato de que tem menos repertório que deveria ter, e talvez, acompanhando a dificuldade do tema, não tenha havido lá uma C4 índice de vocabulário, embora os nexos sejam muito bons, que acompanhasse tão bem, acompanha, mas não tão bem, a complexidade dessa redação. Então vamos ver. Ela começa dizendo assim, ó, segundo dados do estudo de sistema prisional, o Estatuto do Sistema Prisional, o Brasil apresenta a terceira maior população carcerária do globo, com cerca de 715 mil detentos. Cara, isso é polêmico, assim, o número, né? Porque toda hora que nós estamos medindo, está entrando e saindo gente, mas se estima que seja isso aí, entre 700 e 800 mil detentos. Acho que nem o governo não deve saber exatamente quanto. Dessa perspectiva, torna-se necessário refletir a respeito do sistema prisional brasileiro, uma vez que a agência estatal é diretamente responsável pela superlotação e pelo baixo índice de ressocialização dos presos. Para te lembrar, as populações carcerárias ainda maiores que a do Brasil são China e Estados Unidos. O Brasil, coladaço em terceiro, né? Vai demorar, mas a gente tem chance de alcançar os Estados Unidos, que embora tenha quase 2 milhões de detentos, encarcera menos do que o Brasil vem encarcerando recentemente. Quando eu comecei a dar essas aulas aqui, o Brasil estava lá em décimo. Superou países grandes, similares ao Brasil em termos de complexidade, como a Turquia, o México e, surpreendentemente, a Rússia. A Rússia está atrás do Brasil, correto? Bom, vai saber por quê, mas o Brasil está crescendo. Então temos aí a contextualização. Agora eu vou te dizer o seguinte. ah, no D1, ela vai dizer assim, ó, de início, esse de início conta como nexo, né? Eu estou sublinhando aqui os nexos que são mais significativos, e esse é o nexo que, tudo bem, como diziam primeiramente, não é grande coisa, mas está ali. É preciso destacar que as altas taxas de violência não são resultado de um processo de retroalimentação do crime, perpetuado pela sociedade e alicerçado na omissão do Estado. Aqui, pessoal, tem um erro de digitação, são resultado. As altas taxas são resultado de um processo de retroalimentação. Se não, deve ter saído por causa da reduplicação do são ali, tá? É o corretor ortográfico super inteligente. As altas taxas são um processo de retroalimentação. Aí a ideia do barato para o Estado, que se omite, caro para a sociedade, que paga por essa retroalimentação. Isso ocorre por conta do aspecto demagógico em que a política de segurança pública está pautada. A gente já tem uma causa muito nítida colocada ali. O que é esse aspecto demagógico? Essa menina é inteligentíssima, vai dizer. Isto é, a população de modo geral, mais o nexo, que evita ali uma associação talvez exagerada e preconceituosa, vai dizer, não, mas eu não penso assim. Mas ela está dizendo que é de modo geral, não quer dizer que é tu, mas a maioria das pessoas. Considera o complexo prisional como uma forma de punição. Aí, eu diria, deixa eu acrescentar um negócio aqui que eu vou deixar em vermelho, tá? Exclu, uma forma exclusivamente de punição, ok? Eu acho que seria melhor assim, porque é claro que tem que ser também uma forma de punição. Talvez o ideal fosse que não fosse de punição, mas também de reabilitação, como ela vai dizer ali depois. Esse é o ideal. Mas é punição, é claro que tem que ser também para os indivíduos encarcerados, os políticos, para serem reeleitos e terem seus projetos aprovados, adotam esse discurso agressivo. Isso é a demagogia. Aprende.
Aprende com quem sabe, ela no caso ali, né? Que é assim, o aspecto demagógico é nós oferecermos o presídio apenas como punição, sabendo que isso não adianta, mas é o que a população quer. E esse presídio, que depois ela vai dizer fica tomado pelo crime, vai retroalimentar a violência, ok? Ninguém está pedindo para não punir. Não é isso. É para punir corretamente, que não é naturalmente o que está acontecendo. Isso é demagogia. O político não oferece para o povo aquilo que ele realmente precisa, mas sim o que ele acha que é melhor. O povo acha que é melhor. Nem sempre o povo vai estar certo. Depois ele vai dizer assim: a precarização das cadeias, a falta de políticas públicas de ressocialização e a extrema violência policial nas periferias são medidas tomadas ativamente pelo Estado, enquanto com o apoio popular, pois os detentos são percebidos assim, pessoas que devem ser só punidas. Eu acho que até a ideia do presídio que ela quer dizer é que são pessoas que não vão ser ressocializadas. Então, se tu disser, se tu oferecer que vai punir o cara e não ressocializar, eu acho que a população acredita muito mais que tu vai punir e não que tu vai ressocializar, tu entendeu? Então, esse é o círculo vicioso em que vivem os sistemas presidiais. A população não quer, eu acho que no fundamento, assim, não acredita que vai dar certo ressocializar. E o governo nem tenta. E aí o detento sai da prisão numa condição mais precária, talvez, que tenha entrado antes. Beleza? Esse daí eu vou voltar aqui, ó. Se tu quiser fotografar, fazer um print, é top. Isso vai servir para muitas, muitas e muitas outras situações em que o Estado vai se omitir e ela explica a omissão. Na realidade, é uma missão bastante ativa. O Estado não está parado só olhando. O Estado está se aproveitando dessa situação. Está se aproveitando demagogicamente, oferecendo aquilo que não é o melhor para o povo, mas como o povo acredita, azar do povo. Ok? Por conseguinte, eu vacilei nos nexos de início de parágrafo aqui, né? Bem colocado, D2, uma ideia de consequência, né? Observa-se a criação do círculo vicioso. Como afirma Drauzio Varela em seu livro Estação Carandiru, tá aí o repertório que deveria ser colocado mesmo. O abandono dos presos pelo governo e a péssima administração dos presídios faz com que pessoas encarceradas se organizem em facções criminosas, como o PCC, primeiro comando da capital. Mas o Carandiru não é bem sobre isso. É por isso que eu não validei completamente o repertório dela e reclamei. Na realidade, o PCC ele reivindica a vingança sobre os caras que foram mortos no Carandiru. Mas o foco do livro do Drauzio não é bem esse aí, deu uma enganada aí. Com isso, verifica-se que o Estado pode não ser organizado, mas o crime certamente é. Muito boa essa frase, que sou eu mesmo que uso, ela copiou de mim, mas é por isso que tu diz crime organizado, porque o crime está ali buscando brechas que o governo deixa, às vezes sem querer, às vezes por incompetência, às vezes propositadamente. E o caso dos presídios é propositadamente. Deixou para as facções. Nesse âmbito. Tá, e falta uma frase ali, perdão, verifica que o Estado pode não ser organizado, mas o crime é. E devido a esse cenário, tu vê que aqui, ó, falta uma vírgula aqui, tá? Que ela não colocou. Eu deixei para tu ver, ficando estranha essa relação aqui, ó. Entendeu? Um entre vírgulas, mas a primeira é dele, porque são sujeitos diferentes, né? E o Estado pode ser, não pode ser organizado, mas o crime é. Tá aqui o primeiro sujeito, o crime. E esses grupos é o sujeito da segunda oração. E o devido a esse cenário é o advérbio colocado no meio. Então tu tem a vírgula do e e uma segunda vírgula até do advérbio. Ambas são obrigatórias necessárias. Nesse âmbito, mais um nexo, constata-se que a população a eleger políticas punitivas está patrocinando um complexo carcerário que, eventualmente, irá libertar um indivíduo muito mais prejudicial à sociedade do que antes do seu posicionamento, porque ele teve um contato interno. Hoje os presídios são as entranhas das facções, entendeu? Então agora o cara foi lá fazer um PhD em crime e não ser punido. Isso quando ele não estiver trabalhando lá no crime mesmo. O telemarketing costumeiro do crime, que é onde mais o sistema presidial sofre. Alguém vai dizer agora indianamente o quê? Eles têm telefones nos presídios. Não, então é o seguinte, ó. Se tu fez essa pergunta para ti mesmo, te matricula no meu curso que daí eu te explico tudo, correto? Porque nesse vídeo de 10 minutos não vai dar para sanar toda essa ingenuidade. Ah, e aí tá, já estamos ali, complemento perfeitinho, correto? E aí tu vê, tem um repertório que ela tentou, mas não foi o repertório usado adequadamente, foi apenas parcialmente. Foi daí que eu tirei os 40 pontos, ok? Não tem mais nada para reclamar dela. Logo, com o objetivo de quebrar esse ciclo, cabe ao governo federal promover a ressocialização eficiente das pessoas encarceradas. O governo federal, gente, contando aí a ressocialização eficiente das pessoas encarceradas,
A ação com enfoque maior em prevenir a adesão dessas facções, beleza, é um detalhamento. Eu preciso de alguma forma controlar essa relação. Essa ação deve ser feita por meio de uma série de políticas públicas de educação e pelo emprego, que seria o quarto item, e visando a ampliação de oportunidade do letramento do trabalho formal, o último item, que é a finalidade. Que aí não está com nexo, mas aí não tem como, com visão, o cara não vê que é a finalidade. Muito bom texto. Com exceção dessa forçada do repertório aí, que ela viu em aula, mas não tinha lido o livro do Carandiru, eu curti muito. Muito ponderado, não faz aquele apelo ao crime contra o presidiário, que é matar, jogar a chave fora, esses monte de bobagem que não dá pra fazer, entendeu? Não dá pra discutir isso na redação, discute no grupo de WhatsApp da tua família. E, em segundo lugar, o fato de que dá sinais de que precisa ressociabilizar. Significa fazer a pior coisa que o vagabundo, como os nossos parentes mais velhos gostam de dizer, a coisa que ele mais teme fazer, que é trabalhar. O cara tem que ser presente de trabalhar, voltar para a sociedade, é isso aí, correto? E não ser morto, que nem no Carandiru. Beleza? Gostaram dessa redação? Cara, então me dá um palpite aí, me diz o que tu achou. Eu gostei. Eu acho que tá valendo muito. Beleza? Aí, valeu, até a próxima com mais relações polêmicas.